Olá, queridos, graça e paz. É com imensa alegria que a gente vem agora para esse momento tão especial que é o momento da palavra, né? Nessa live da Igreja Batista Restauração. Eu sou o diácono Senildo Melo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e que pode mudar e transformar qualquer cenário, independente qual seja a situação que nós estejamos vivendo. Eu quero te convidar nessa noite a você acompanhar comigo uma mensagem que nós vamos ler nessa noite sobre as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, a carta às igrejas da Ásia. E nós vamos destacar uma dessas igrejas, que é a igreja de Éfeso. Então, gostaria que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos à leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse texto é muito impactante. E apesar de ter sido escrito para as igrejas da Ásia, no caso direcionado a Éfeso, a igreja de Éfeso, ela tem um contexto que se enquadra perfeitamente na igreja de hoje. A igreja de Éfeso, se a gente for analisar, irmãos, ela é uma igreja que qualquer pastor em sã consciência gostaria de pastorear esse rebanho. Porque ela era uma igreja que tinha muitas virtudes. A gente pode enumerar algumas delas aqui que a Bíblia coloca, né? Era uma igreja que trabalhava, né? Ela trabalhava na obra de Deus. Uma igreja que tem obras, ou seja, ela não era uma igreja sem obras. É uma igreja que colocava à prova os falsos profetas, aqueles com vãs ensinamentos, ou seja, com teologia da prosperidade, com curandeirismo, e com doutrinas judaicas e tantas outras que a gente conhece nos dias de hoje. Essa igreja, ela colocava essas, digamos, essas doutrinas à prova, A doutrina de Balaão, na época, a gente sabe disso, que eles não aceitavam vãs ensinamentos dentro da igreja de Éfeso. Além disso, era uma igreja que procurava pregar o evangelho genuíno, puro. A palavra de Deus era ministrada de maneira excelente. Não tinham métodos para ganhar pessoas, para convencer pessoas, para induzir pessoas ao arrependimento, como hoje nós vemos em muitos lugares. Pessoas que confessam o nome de Jesus de boca, mas o coração está longe dele. Então, eram características assim muito marcantes. Essa igreja tinha, ela não se cansava, fazia o trabalho social, ajudava o próximo. Isso é raro nos dias de hoje, irmãos. Então, era uma igreja que tinha muitas virtudes, muitas qualidades. Porém, a palavra diz, no versículo 4, porém,
tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Olha só que situação para a gente analisar. A igreja que tinha todas essas qualidades, trabalhava, fazia obra, pregava a palavra, evangelho genuíno, confrontava os falsos profetas, né, os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Mas, porém, diz o Senhor, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que o Senhor estava querendo dizer com isso para os irmãos da igreja em Éfeso? É que Éfeso, como dissemos, ela tinha obra. Ela pregava a palavra, ela confrontava os falsos profetas. Ela até orava, jejuava, mas ela não fazia de coração. Ela não fazia mais aquilo com amor. E quantos cristãos, irmãos, não estão vivendo hoje essa realidade em muitos lugares, em muitas igrejas? Pessoas que já estão, crentes, estou falando de cristãos, que já estão no piloto automático. Eles estão dentro da igreja, mas não sentem mais a presença do Senhor. Eu costumo dizer que nunca tivemos uma geração em que as igrejas estiveram tão cheias, mas tão vazias, pessoas tão vazias no seu interior. Porque muitas pessoas têm procurado preencher esses espaços, né, com entretenimento. Não que isso seja errado, mas observe que muita gente usava como argumento, como desculpa, a questão de não ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para louvar, para adorar, para jejuar e tantas coisas. E veio a pandemia, o isolamento social. Mas o que a gente percebeu é que as pessoas continuaram não priorizando Jesus, não priorizando Deus, o reino de Deus. Tem pessoas, irmãos, que entram pela madrugada assistindo séries na internet, filmes, uma atrás da outra, às vezes amanhece o dia, mas não consegue orar 5 minutos, não consegue ler a Bíblia, parece ter um peso espiritual em cima dela. Isso vem acontecendo com a igreja de hoje. A gente analisar que a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia obras até sociais. Hoje nós temos muitas pessoas também que fazem a obra. Mas qual é a motivação do teu coração? Tu está fazendo aquela obra, ou eu, ou você, qualquer pessoa, para ajudar o próximo? Ou para que você seja visto? A tua oferta é como a de Ananias e Safira? Que eles queriam que todo mundo soubesse o valor? Mesmo que eles tivessem dado um jeito de camuflar, né, o valor real, desviando parte da oferta. Ou você é daquelas pessoas que acaba realmente ofertando de coração o teu trabalho, a tua obra, né, os teus recursos, o que você tiver de importante achar, e aquilo te realiza. O que nós temos visto, né, na igreja de hoje, parecida com a igreja de Éfeso, é que as pessoas não priorizam mais o devocional. Aquele momento a sós com Deus. Irmãos, estou falando de crente, pessoas que vão na igreja, pessoas que até dão dízimo, até dão oferta, mas só que dentro da igreja ela não consegue mais sentir a presença de Deus. Na hora da palavra, ela se retira do culto, vai olhar o celular, vai conversar, mas ela não tem mais prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Nós temos que trazer, queridos, Jesus para o centro outra vez. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, até que nada mais importe. Olha só, deixa eu
ilustrar para você o que diz aqui em Mateus, no capítulo 15, versículo 8. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos visto muitas pessoas que dizem que são de Deus, que dizem que são crentes, mas o testemunho, o sangue de Jesus tem poder, faz afastar as pessoas. Tinha um irmão que eu conheci de outra igreja, que era dono do material de construção. E aí foi lá uma pessoa para fazer a compra lá. E aí o irmão ligou para o pastor e perguntou se esse irmão, ele era dizimista na igreja, porque ele queria comprar a crediário lá. E o pastor disse: não, esse irmão nunca dizimou na igreja. Há quantos anos? 10 anos. Aí o empresário, o irmão, disse: olha, eu não tenho como vender a crédito para você. Porque se você engana a Deus, se você retém o que é de Deus, como você vai conseguir honrar um compromisso comigo? Então, isso, o que nós precisamos fazer para que a gente consiga reverter esse processo que vem acontecendo em muitas igrejas? Brasil afora. Brasil afora. Os cultos viraram entretenimentos. Para atrair pessoas, tem que fazer boate, jogo de luz, tem que levar o mundo para dentro da igreja. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Crente, irmãos, cristão tem que ser diferente. Ele tem que resplandecer a glória de Deus. Ele tem que honrar a Deus onde ele estiver, no seu trabalho, na faculdade, no bairro, nos vizinhos. Porque onde Jesus passa, nada mais pode ser como era antes. Se você está dentro do Evangelho há não sei quantos anos e não houve transformação nem na tua vida, nem na tua família, nem na tua casa, esse Evangelho que você está recebendo, ou então o problema está em você. Precisamos deixar Jesus nos transformar. E uma das maneiras disso acontecer, já que nós temos livre-arbítrio, eu e você decidimos o que queremos, é permitir que Jesus venha para o centro da nossa vida. Olha só o que é que diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 3. Não que eu tenha nada contra o entretenimento, irmão, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a primazia de Deus, é idolatria. Nós temos que combater isso. Nós temos que buscar o Senhor de maneira tão forte como buscamos o ar para respirar. Quando nós chegarmos nesse nível, nada mais nos separará do amor de Cristo. Olha só o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 3. Jeremias 29, 3 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis. Em outra tradução diz: e me encontrareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. É isso que está faltando para a gente. Muitas vezes o nosso devocional é pobre. 5 minutos para Deus, rapidamente. Você dá mal tempo de fazer uma oração, olhar um texto, pronto. 24 horas do dia, nós não podemos separar 1 hora para o Senhor. Cedo pela manhã, das 5 às 6, olha que maravilha. A primícia para Deus, primeiras horas ali, de joelhos, adorando ao Senhor, se derramando na presença do Senhor, entendendo que nós somos fracos e com o Senhor e no Senhor nós somos fortes. Às vezes nós falamos, né, irmão, tantas vezes, mas Daniel, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus livrou Sadraque e Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele vai te livrar. Só que tem um detalhe. Deus livrou Daniel da cova dos leões, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. E jejuava até 21 dias. Quando a fé de Daniel foi colocada à prova, ele estava em espírito.
E ali o inimigo não prevaleceu. E Deus permitiu que ocorresse aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado. E depois daquilo, o povo de Israel finalmente foi liberto do cativeiro. E se você for provado hoje, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a provação. Porque depois de ser aprovados, receberão a coroa da vida. Então nós temos que buscar o Senhor. É a palavra que está dizendo. Não sou eu, de todo o coração. Querido, entenda uma coisa. Eu não vim aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui porque o Senhor me instruiu e me capacitou e me direcionou. Eu não sabia nem que eu ia ministrar. O Senhor me entregou uma mensagem durante essa semana. No dia seguinte, eu estava no devocional 5 horas da manhã e o Senhor disse, anote os textos que essa mensagem você vai pregar. Eu digo, aonde, Senhor? Que as igrejas estão fechadas. Ele disse, não, mas eu vou lhe mostrar. No dia seguinte, o pastor Breno me liga, convidando para trazer essa mensagem. Então, irmãos, nós temos que fazer, porque muitas vezes, muitas pessoas falam, né, que não tinham tempo, mas o ativismo tirou muitas pessoas da presença de Deus. De repente, o pouco no Senhor não servia mais. Né? Quer o muito. Tem pessoas, irmão, que estão se preparando para ficar nesse mundo, não é para subir, não. Você está vendo como é que estão as coisas aí? Você tem acompanhado. Só essa semana nós tivemos um tornado, tal de um tufão bomba, lá no sul do país, que morreram 10 pessoas, destruiu, prejuízo enorme. A nuvem de gafanhotos na Argentina, que está próximo de entrar na fronteira com o Brasil, que destrói completamente a lavoura e vai colocar em risco a segurança alimentar das pessoas. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso aconteceu do nada? Jesus está voltando. Olha só, ainda dá tempo para a gente trazer Jesus para o centro. Olha o que é que diz em Lucas, no capítulo 10, versículo 40. Lucas, capítulo 10, versículo 40. Diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Olha só. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou apenas uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa tremenda. Marta estava fazendo o que todo bom anfitrião gostaria de fazer. Quer atender bem o mestre, ainda mais Jesus. Meu Deus, vou preparar aqui aquela galinha caipira, aquele suco verde. Né? Assim como um dia o pastor Paulo veio aqui, provou dela, essa galinha caipira com suco verde. Que Deus abençoe lá em São Paulo, acompanhando a gente aí na live. Então, só que Marta estava ocupada com as coisas desse mundo. Enquanto Jesus estava na sua casa e Maria não tinha olhos para mais nada. Ela fixava apenas atentamente em Jesus. E aí Jesus diz assim, é impactante o que Jesus fala. Ele diz assim, olha, entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, que é a presença do Senhor Jesus. E Marta não estava compreendendo isso, e Maria escolheu a melhor parte. Nós muitas vezes estamos, irmãos, preocupados, sabe, em ter 3, 4, 5, 6 empregos. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer riqueza nesse mundo. Irmãos, Deus sempre falou que é mais fácil, né,
um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu sou uma pessoa que não quero riqueza. Eu quero continuar apenas tendo o suficiente para manter a minha família. Viver com dignidade, confessando o nome do Senhor. É o que eu quero. Até a vinda de Cristo. Porque que adianta fazer como o homem rico, que gozou de grande riqueza nessa terra. E Lázaro, um mendigo, que comia as sobras. No final, Lázaro foi para o seio de Abraão. E o homem rico foi para o lugar de tormento eterno. Então, olha só, que nós precisamos entender isso. Assim como diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão buscando as outras coisas. Aquilo que o mundo pode oferecer. E o inimigo tenta seduzir. Ele quer tirar você do foco, que é Cristo. Ele quer que você pare de olhar para Cristo, como Pedro parou quando ele caminhava sobre as águas em direção a Jesus e caminhou alguns metros, numa fé sobrenatural. Mas ele começa a olhar para os problemas, as circunstâncias, a tempestade, as ondas, e ele afunda. Queridos, a minha vida e a sua sem Jesus, ela desmorona. Nós, seres viventes, nascemos para louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Não foi para outra coisa. Sabe? Se você está no louvor e no teu coração não está a necessidade de glorificar a Deus, então você peça um tempo e busque a Deus. Se você está no púlpito pregando a palavra e você não prega com amor, não prega aquilo que Deus manda, prega para agradar. A boa mensagem não é aquela que queremos ouvir, é aquela que nós precisamos, que necessitamos. Nós temos que trazer Jesus para o centro. No Salmo 27, o salmista Davi, ele nos traz uma lição tremenda da parte de Deus. 27, capítulo 4, ele diz assim: uma coisa de novo, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, isso é tremendo, isso é sobrenatural. Davi era um homem rico, era um homem famoso, era um homem que tinha conquistado muitas batalhas e reinos para Israel, territórios. Tinha muitas esposas, tinha muitos bens. Mas ele dizia: Senhor, se eu não tiver a tua presença, para mim não serve de nada. Ele dizia: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa estar na tua casa e te buscar todos os dias da minha vida. É isso que falta para a igreja de hoje, irmãos. É isso. É isso que falta. Nós precisamos colocar o Senhor no centro. Nós precisamos novamente gerar as conquistas em oração, porque tudo parte do mundo do Espírito. Ah, não, mas eu sou salvo, sempre salvo. Jesus me salvou pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se tu não tiver fé, meu irmão, não vai servir. Tiago diz: mostra a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé é a certeza de coisas que não vemos, mas o firme fundamento daquilo que se espera.
Isso é a palavra de Deus. Não é conceito humano, filosofia. Isso é poder de Deus. Nós precisamos gerar conquistas da igreja, territórios, vidas para o Senhor, trabalhos sociais, primeiro em oração. Quantas pessoas saem para fazer uma obra social, não reza nem um Pai Nosso, né, que o católico fala. Nem a oração do Pai Nosso. E vai no peito e na raça, porque eu sou filho de Cristo, eu sou filho do rei, eu sou escolhido, eu sou príncipe, eu sou princesa. Nessa geração está cheio de príncipe e princesa, falta só os servos, né, para fazer a obra. Mas príncipe e princesa tem muitos. Aquele que arregaça manga. Hoje é incrível, irmão, essa geração de crente, eu vejo. Às vezes um irmão ou uma irmã está conquistando em alguma área. É uma indiferença. Né? Acabou aquilo que tinha na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, né? De se alegrar com a alegria do próximo, de sofrer com a dor do outro. Aí, muitas pessoas passando luta e pede oração, aí todo mundo fala, eu vou orar, mas você vai uma oração na igreja, não vai um. Sempre os mesmos. Eu oro em casa, beleza, legal. Mas aí, a oração ali é boa, né? Muitas pessoas reunidas, né? Deus faz um mover ali. E, olha só, nós temos que gerar as conquistas espirituais como Elias gerou. Olha só o que é que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Presta atenção, Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Elias faz aqui algo sobrenatural, olha só. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez diz, eis que levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se ennegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha só. Não havia, se fosse hoje nos meteorologistas falando, não havia previsão de chuva para Israel naquele tempo. O sol estava a pino, o céu azul, não tinha nem nuvens. Aquele homem gerou aquela chuva em oração. E olha só a diferença, né, irmão? De um crente que não está na consagração e outro que está. Elias estava ali, ele sabia que Deus ia mandar chuva, porque ele tinha fé. Lembra? Fé sem obras é morta, ele sabia. Mas o ajudante dele olhava, não via nada, dizia, não tem nada, o céu está limpo. Porque ele olhava com os olhos físicos. E Elias olhava com os olhos espirituais. Sabe? Nós temos mesmo, irmão, é que largar a carne, entendeu? Deixar de ser crentes que não buscam a Deus, que não, o nosso devocional é um devocional pobre. A gente não gasta tempo com o Senhor como deveria. A gente tem que reconhecer isso. Aí depois a gente está cheio de problema, irmãos, e não sabe por quê. Aí a gente tem crente dentro da igreja com depressão. A gente tem pessoas dentro da igreja sendo atormentadas muitas vezes. Tem lugares que eu já presenciei isso por demônios. Já há pessoas que dizem que são crentes, que confessaram o nome do Senhor. Né? Irmãos, nós temos que andar em novidade de vida. A Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você não pode regredir de onde você chegou. Daqui você tem que ir para frente. Você tem que ir para frente. E pelos frutos conhecereis a árvore. Nós não devemos ser como aquela figueira que Jesus chegou
para se alimentar dos figos. E ela bonita, frondosa, mas não tinha um figo. Vivia de aparência. E aí você sabe a história, né? Ela foi destruída. Jesus está voltando, irmãos. Nós não temos mais tempo de brincar de crente. Nós não temos mais como, sabe, encenar uma coisa, viver algo que não somos. Nós temos que viver aquilo que pregamos. Nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Esse é o Evangelho. Sabe? Nós precisamos entender que os sinais estão cada vez mais claros. Essa pandemia, que muitos dizem veio lá da China, foi criada em laboratório, enfim, pode ter sido aonde for. Deus permitiu. Nada acontece sem ser a vontade. A Bíblia diz que o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e é onipotente. Ele tem todo o poder. Então, queridos, nós precisamos fazer como está no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12, versículo 12. Que diz assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, é momento de dobrar o joelho e clamar. Sabe? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu louvo a Deus que eu estou trabalhando à noite, né, irmão? Vocês têm visto aí. A gente atrás dos... o irmão Renato, né? Do rabecão, para mostrar o que está acontecendo. Né? Paulo fazia tendas, Jesus era carpinteiro, minha profissão foi repórter, que Deus me deu. E aí a TV, depois das férias, me chamou e disse: fica agora no plantão da noite. Tudo bem? Eu digo: amém. E aí eu tive o dia inteiro para me cuidar da minha família. Cedo, 6 horas da manhã, 5 horas, fazer meu devocional. Se encher de Deus, irmãos. Isso foi muito maravilhoso. Quando eu chego em casa, 10, 11 horas da noite, os meus filhos ainda estão acordados me esperando. Principalmente os 2 menores, o João e a Sofia, de 2 anos, o João de 5. E aí eles: papai, nós queremos assistir os filmes da Bíblia. E aí a gente sempre coloca os filmes para ele. Um dia eu coloquei de Elias, e Elias subiu na carruagem, né, de fogo para o céu, e disse: pai, o que é isso? Eu falei: meu filho, um dia Deus vai chamar a sua igreja, no abrir e no piscar de olhos, como um relâmpago, como um ladrão na noite que entra numa casa. O Senhor vai chamar a sua igreja, e o nome disso é arrebatamento. Aí o João disse: pai, então eu quero também ser arrebentado. Eu falei: não, meu filho, é arrebatamento. E aí eu expliquei para ele tudo, e aqui atrás, no quintal de casa, a gente tem tipo uma horta, um jardim, e eu fico lá com eles, mexendo na horta, e quando eu estou lá, nas plantas, eu gosto de ficar de bota, e eles ficam lá também mexendo, tendo contato. Aí estavam lá, o João e a Sofia, brincando lá na horta, nas plantas, e deu sede. Eu tirei as botas e deixei as botas lá e saí, eles nem perceberam. E eu entrei aqui para tomar água aqui na cozinha da casa. Quando eu escutei foi os gritos: meu Deus, o papai foi arrebatado, meu Deus, aquela gritaria. Aí quando eu chego lá: menino, que foi? Eu estou aqui. Ele disse: ai, papai, o João, eu vi só as suas botas aqui, eu pensei que o senhor tinha subido e a gente tinha ficado. Então, irmãos, que nós possamos estar firmes com o Senhor. Você pode escolher. Você quer subir antes da grande tribulação, ou você quer passar a grande tribulação aí com o anticristo? A Bíblia diz que naqueles dias serão tormentas. Quase inabitável vai ficar o planeta Terra. É melhor a gente estar em Cristo, né, irmãos? Firmes. Né? Não vamos ser como aquele reverendo lá do filme, Arrebatamento, né? Que ele conhecia a palavra toda na teoria, mas não praticava. No dia do arrebatamento, ele ficou. E depois ele foi para um debate na TV com cientistas, né? E outros que defendiam OVNIs, que tinham levado isso nesse filme, o Arrebatamento. Tinham levado as pessoas e tal. E aí ele explicou lá tudo que a Bíblia dizia, que tinha tudo. Quando ele terminou de explicar,
o cientista disse assim: e por que você ficou? Ele não soube o que falar. Que nós possamos ser a geração do arrebatamento. Paulo falava isso com tanta fé, há mais de 2000 anos atrás. Com tanta fé. E nós que estamos no centro dessa pandemia, onde está tudo acontecendo, nós não podemos, irmãos, deixar passar essa oportunidade. Seja luz do mundo, seja o sal da terra. O bom perfume de Cristo precisa voltar a resplandecer na igreja do Senhor. E não esqueça, busque a Deus até que nada mais importe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar por essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Mensagem que o Senhor, meu Deus, trouxe aos nossos corações, que não era aquilo que queríamos ouvir, mas aquilo que precisávamos. Eu oro por cada família agora que está em casa. Meu Deus, muitas pessoas que o Senhor possa estar restaurando o ministério novamente, que um dia esteve no primeiro amor, como diz na Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, que até trabalhou, que fez a obra, mas que em determinado momento se perdeu com as coisas desse mundo. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha onde caístes e volta às primeiras obras. Que Deus te abençoe e que você, meu irmão, possa continuar firme até a vinda do Senhor. Entenda uma coisa: Deus não gerou você no ventre da sua mãe para que você possa ficar simplesmente sentado numa cadeira ou fazendo aquilo que Deus não te chamou. O Senhor te convidou para participar desse exército, porque o Senhor tem um propósito na tua vida e na tua família. Assim como eu ganhei toda a minha família para Jesus. Pai, mãe, irmãos, tios, e muitas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. O Senhor também vai te usar para que você possa ganhar uma geração para o Senhor. Continue firme, fazendo a obra de Deus, a obra social, ajudando o próximo. Seja uma referência no seu trabalho, seja lá o que você fizer. Seja lá a profissão que você desempenha. Porque as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. Você será para essas pessoas como um testemunho fiel de que Deus pode transformar as nossas vidas e nos resgatar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que o Senhor possa habitar ricamente na tua vida, na tua casa e na tua família, e que nós possamos nos encontrar o mais breve possível para louvar e celebrar aquele que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.